Qualquer que seja, o foco vai com certeza afetar suas emoções. E se você se irritar com a pessoa e o verdadeiro motivo para o atraso ter sido um esforço de última hora para lhe oferecer uma proposta melhor? Lembre-se de que tudo o que focalizamos vai determinar como nos sentimos. Talvez não devêssemos tirar conclusões precipitadas. Precisamos escolher com todo cuidado o que vamos focalizar. O foco determina se você percebe sua realidade como boa ou má, se sente feliz ou triste. Uma metáfora fantástica para o poder do foco é encontrada nos carros de corrida, uma verdadeira paixão para mim. Guiar um carro de corrida pode às vezes fazer com que voar um helicóptero pareça uma experiência das mais relaxantes. Num carro de corrida, não se pode permitir que o foco se desvie do resultado por um instante sequer. Sua atenção não pode se limitar ao lugar em que se encontra. Também não pode se manter no passado, nem se fixar muito longe no futuro. Embora plenamente consciente do lugar em que você está, precisa antecipar o que vai acontecer no futuro próximo. Essa foi uma das primeiras lições que aprendi quando ingressei na escola de pilotos. Os instrutores puseram-me no que chamam de Sidecar, um carro que tem um computador embutido com elevadores hidráulicos que podem levantar qualquer roda do chão a um comando do instrutor. A regra fundamental que eles ensinam é a seguinte: focalize para onde você quer ir, não o que você teme. Se você começa a derrapar o carro fora de controle, a tendência é olhar para o muro que se aproxima. Mas se continuar a focalizar, é exatamente lá que vai parar. Os pilotos sabem que você vai para onde olha. Viaja na direção de seu foco. Se resistir ao medo, tiver fé e focalizar para onde quer ir, suas ações o levarão nessa direção. E se for possível se desviar, você vai conseguir, mas não terá a menor chance se focalizar o que teme. Invariavelmente, as pessoas dizem: mas você não ia bater de qualquer maneira? A resposta é que você aumenta suas chances ao focalizar o que quer. Focalizar a solução sempre redunda em seu benefício. Se você tem impulso demais na direção do muro, então focalizar o problema pouco antes da batida não vai ajudar de qualquer maneira. Quando os instrutores me explicaram isso pela primeira vez, balancei a cabeça e pensei: mas é claro, já sei de tudo isso. Afinal, ensino essas coisas. Na primeira vez em que saí da pista com o instrutor, ele apertou de repente, sem que eu soubesse, o botão que levantava uma roda. Comecei a derrapar, incapaz de controlar o carro. E onde acha que meus olhos se fixaram? No muro. Nos segundos finais, fiquei apavorado porque sabia que ia bater. O instrutor pegou minha cabeça, virou-a para a esquerda, forçando-me a olhar na direção que eu precisava ir. O carro continuou a derrapar. Eu tinha certeza de que ia bater, mas fui forçado a olhar apenas para a direção que eu queria seguir. E olhando para essa direção, não pude deixar de virar o volante de acordo. O carro virou no último instante e evitamos a batida. Podem imaginar o meu alívio. Uma coisa que é útil saber a respeito de tudo isso: quando você muda seu foco, muitas vezes não muda a direção imediatamente. Isso não acontece também na vida? Há com frequência um lapso de tempo entre o momento em que você redireciona seu foco e o instante em que seu corpo e sua experiência de vida o acompanham.
o que representa mais motivo ainda para começar a focalizar logo o que você quer e não esperar com o problema por mais tempo. Aprendi a lição? Não. Eu tivera uma experiência, mas não criara uma neuroassociação bastante forte. Precisava me condicionar a um novo padrão. Na vez seguinte em que me aproximei do muro, o instrutor teve de me gritar para lembrar do meu objetivo. Na terceira vez, porém, virei a cabeça, deliberado e consciente. Confiei e deu certo. Depois de fazer isso muitas vezes, quando entro agora num Skycar, minha cabeça vira para onde quero ir. O volante vira também e o carro acompanha. Isso garante que sempre conseguirei controlar meu foco? Não. Mas aumenta minhas chances? Em 100 vezes. O mesmo acontece na vida. Em capítulos posteriores, você aprenderá alguns meios de assegurar que o condicionamento de seu foco seja positivo. Por enquanto, compreenda que precisa disciplinar sua mente. Uma mente fora de controle pode lhe fazer qualquer coisa. Dirigida é sua maior amiga. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vos abrirá. Mateus 7:7. A maneira mais poderosa de controlar o foco é com o uso de perguntas, pois a qualquer coisa que você perguntar, seu cérebro oferecerá uma resposta, e qualquer coisa que procurar, haverá de encontrar. Se indagar: por que essa pessoa está se aproveitando de mim? Focaliza que alguém se aproveita de você, quer que seja verdade ou não. Se indagar: como posso inverter essa situação? Obterá uma resposta mais fortalecedora. As pessoas constituem um instrumento tão poderoso para mudar sua vida que reservei o capítulo seguinte para falar exclusivamente a respeito. As perguntas constituem um instrumento tão poderoso para mudar sua vida que reservei o capítulo seguinte para falar exclusivamente a respeito. São um dos meios mais poderosos e simples para mudar a maneira como você se sente em relação a praticamente qualquer coisa e assim mudar o rumo de sua vida, de um momento para o outro. As perguntas proporcionam a chave para abrir nosso potencial ilimitado. Uma das melhores ilustrações disso é a história de um jovem que foi criado no Alabama. Há cerca de 15 anos, um valentão de 7ª série provocou-o para uma briga, esmurrou o nariz e deixou-o desmaiado. Quando recuperou os sentidos, o rapaz jurou que se vingaria matando o valentão. Foi em casa, pegou um revólver calibre 22 da mãe e saiu à procura de seu alvo. Naquele momento, seu destino pairava na balança. Com o valentão na mira da arma, ele podia disparar e o colega se tornaria história. Mas foi nesse instante que ele se fez uma pergunta: o que acontecerá comigo se eu puxar o gatilho? E outra imagem entrou em foco, a mais dolorosa que podia imaginar. Naquela fração de segundos em que a vida do rapaz poderia seguir por 2 rumos diferentes, ele visualizou com uma lucidez assustadora como seria ir para a cadeia. Pensou em ter de passar a noite inteira acordado para evitar que os outros presos o estuprassem. Essa dor em potencial foi maior do que a expectativa da vingança. Ele desviou a arma e atirou numa árvore. Esse rapaz era Bull Jackson, e pela maneira como descreve a cena em sua biografia, não resta a menor dúvida de que nesse momento fundamental de sua vida, a dor associada com a prisão foi uma força mais poderosa do que o prazer que ele pensava que matar o outro rapaz lhe proporcionaria. Uma mudança de foco, uma decisão sobre dor e prazer, provavelmente fez a diferença entre um garoto sem futuro
e uma das maiores histórias de sucesso nos esportes do nosso tempo. Assim como o armeiro apara e deixa a flecha reta, o mestre orienta seus pensamentos desgarrados. Buda. Não é apenas o que você focaliza, mas como. Nossa experiência do mundo é criada pela coleta de informações com o uso dos 5 sentidos. Cada um de nós, no entanto, tende a desenvolver um modo de foco predileto ou uma modalidade, como muitas vezes se chama. Algumas pessoas, por exemplo, recebem um impacto maior do que veem. O sistema visual tende a ser predominante. Para outras, os sons são o gatilho para as grandes experiências da vida, enquanto para alguns o tato é a base de tudo. Mesmo dentro de cada um desses modos de experiência, porém, há elementos específicos de imagens, sons ou outras sensações que podem ser mudados para aumentar ou diminuir a intensidade da experiência.